Olá, boa noite a todos. Vocês me ouvem? Vamos esperar aqui ver quem tá chegando. Giralu entrou, Luciene entrou. Vocês estão me ouvindo? Que eu tô usando um fone e um microfone aqui. Perfeito, Lu. Boa noite a todos. Estamos aqui em mais uma live da Balbúrdia. Esperar um minutinho, tomar uma aguinha. Hoje nós vamos falar sobre a oficina de divulgação científica. Essa oficina aí que a gente tá. A oficina da Balbúrdia que a gente tá aqui organizando. Eu já vou chamar a Lu pra gente já começar as nossas. A nossa falação. Gente, é a primeira vez que eu sou o dono da live, então eu mal sei mexer aqui. Oi. Aê! Me ouve Peraí, bem, tem que Lu? Acho que ajustar sim, aqui. né? Ouço. Sim, tudo certinho. Boa noite a Eu, todo eu, mundo que está chegando. eu queria começar primeiro dando os recados paroquiais, né? Para quem está chegando aqui pela primeira vez no nosso Instagram, na nossa oficina, na nossa live, quero avisar que nós já fizemos uma primeira live onde nós apresentamos o que é a revista Balbúrdia, a revista que foi criada pelos discentes do PIEC. Então é só vocês, depois de terminar essa live, acessar o IGTV aqui do perfil da Balbúrdia, que vocês conseguem ter acesso ao que nós falamos sobre a revista. Uma outra possibilidade, né, Lu? Que a gente conseguiu arrumar isso hoje, é pelo canal do YouTube. Vocês podem também acessar o canal do YouTube da revista Balbúrdia. Chama Revista Balbúrdia, vocês põem lá no YouTube, que vocês conseguem acessar o nosso canal e a live que foi feita na semana passada também está lá. Vamos ver quem está presente. Lu, eu sou um pouquinho cego. Você consegue ir falando que eu tento. É, tem a Anne que enviou uma. Opa, peraí. Que enviou uma mensagem, honra de ser. Opa, membro do PIEC. Então, entrou em uma discente. O Walter também está por aí. Tem esse, João Giannini? Ah, Juan esse é o Giannini? João. João é o meu companheiro. Veio prestigiar o nosso trabalho. Então, prazer, João, companheiro da Lu. Então, Lu, vamos começar? Tá, vamos lá. Vamos lá. Então, gente, o nosso objetivo aqui hoje é falar um pouco da nossa oficina de divulgação científica, né? E por que dessa oficina? Quando a gente montou a revista Balbúrdia, vou tentar falar um pouco devagar, que eu falo muito rápido. Quando nós montamos a revista Balbúrdia, a gente tem como ideia, né, como objetivo, que as pesquisas em ensino de ciência sejam difundidas em uma linguagem um pouco mais clara, precisa para um público mais amplo, certo? E aí, durante o nosso processo de organização da revista, a gente começou a pensar, olha, não adianta criar a revista se não tiver as notícias dentro da revista. Então, a nossa intenção foi ali formar um grupo, né, dentro do PIEC que exercitasse a elaboração dos textos de divulgação científica. Então, a gente se inspirou. Eu não me apresentei dessa live, né, que eu sou Caio Fayad, sou doutorando do PIEC, mas eu também fiz letras na USP. E uma disciplina da graduação que tem, uma disciplina nova, que se chama Tópicos de ciências, em Ciências Contemporâneas. E nessa disciplina tinha várias videoaulas de tópicos de pesquisas realizadas na USP. E ao final dela, como tarefa, nós tínhamos que fazer um texto de divulgação científica. Então foi a partir dessa disciplina elaborada pela reitoria de graduação, que nós formatamos o nosso curso de divulgação, a nossa oficina de divulgação científica. Tô conseguindo ser claro, Sim, Lu? sim, sim.
Então, nós temos esse objetivo de não só promover, de criar a revista, porque, gente, é um trabalho muito grande, né, Lu? Porque nós temos que colocar o site da revista, a gente tem que lidar com as redes sociais e com todos os afazeres de uma revista eletrônica, como capa, qual é a cor, identidade visual. E, e além disso, nós também temos que fazer toda a curadoria dos textos que chegam para nós, qual que vai ser publicado, qual que não vai ser. E aí nós criamos também essa nova forma de trabalho, que é a oficina. Então, como eu falei para vocês, essa oficina ela foi inspirada numa disciplina da USP, onde eles davam lá as etapas de como construir esse texto de divulgação científica e nós estamos reproduzindo. Então, esse modelo tradicional que nós estamos adotando, e vale lembrar que na revista Balbúrdia a gente aceita outros formatos de texto, é que para a oficina a gente precisa escolher um. Então, a gente escolheu o que já estava ali sendo criado pela própria USP dentro dessa disciplina que eu falei para vocês. Então, nós temos um texto, a gente divide esse texto em 3 partes e durante a oficina a gente vai construir cada uma dessas partes. E o que eu acho assim, mais interessante, que talvez a Lu possa dar essa contribuição, porque vocês vão ver daqui para frente, nós vamos falar sobre isso, a Lu foi uma das pessoas que fez a primeira oficina. Isso. Que funciona da seguinte forma. A oficina, ela é dividida em 2 etapas em cada semana. Tem a etapa da produção e a etapa da avaliação. Então, a semana 1, por exemplo, tem uma tarefa lá. Vamos supor que a tarefa seja pensar sobre o texto, sobre o artigo de divulgação, sobre o artigo de pesquisa que vai ser noticiado, porque nós estamos dentro do princípio que o nosso texto de divulgação científica é uma notícia. Então, naquela semana que a gente vai discutir sobre quais serão os textos que serão noticiados, as pessoas, os participantes, produzem um breve resumo sobre ele. E aí, durante 4 dias dessa semana, que é de quinta a domingo, fazem essa produção. E aí, de segunda a quarta, é feita a avaliação. Eu estou nessa tarefa de ser esse tutor, esse mediador da oficina. Então, como é que eu faço? Eu divido todos os inscritos em trios ou em grupos de até 4 pessoas. Então, se for em trio, eu passo a produção de um membro do trio para os outros 2 membros e assim respectivamente. E aí, ao final, na quarta-feira, todo mundo manda suas avaliações, aí eu reorganizo e repasso para os participantes. Eu quando fiz na disciplina, como eu falei para vocês, eu achei assim, não vai dar muito certo, porque pegar um texto, retalhar o texto, fazer por etapas, e aí uma outra pessoa avaliar. Mas eu na disciplina me surpreendi, porque eu consegui fazer acredito eu consegui fazer um bom trabalho, passei com uma boa nota. E também a nossa, digamos assim, a oficina, a primeira oficina, né, nosso primeiro start, ponto de partida para fazer esse trabalho que vale lembrar que nós somos discentes, né, a Lu já é egressa, mas não é uma tarefa nossa. Ano passado. Exatamente. Faz um ano. Vai fazer um ano, olha, a minha defesa. Eu defendi agora em outubro. O tempo passa. Pois é, a Lu já está gabaritada para ser professora, para criar um curso universitário, um curso de extensão, um curso livre. A gente ainda é pós-doutorado. Nós temos essa função de fazer um curso de extensão na universidade, mas a gente está, como falei para vocês na live passada, vamos arriscar, vamos fazer, e a gente aprende durante o processo. E a gente falou muito rápido, né? E aí, agora, ainda bem que a Lu vai falar um pouquinho agora, que tá para acalmar e entender um pouquinho. Então, Caio, pode falar. Pode. Não, é que passou uma mensagem que a Anne enviou há um tempo e eu achei muito interessante, queria ler aqui, que ela fala que ela acabou de sair de uma palestra do ENSI, eu não sei que evento é esse, pela sigla, mas ela assistiu uma palestra com a professora Isabel Martins,
que para quem não conhece, né, a professora Isabel Martins é do NUTES, que é da UFRJ, e aí a Isabel fez exatamente uma provocação, que devemos realizar mais divulgação das nossas pesquisas, né? E a Balbúrdia vai ao encontro dessa provocação que a professora fez. Exatamente. E essa divulgação ela pode ser de diferentes formas hoje em dia, né? Você pode fazer vídeos no YouTube, pode fazer podcasts, pode fazer como nós estamos fazendo, que é o Os texto, né? Que é algo textos. mais tradicional. A gente sentiu a necessidade de fazer uma oficina, agora acho que eu tô falando um pouco mais devagar agora, porque, de fato, nós na pós-graduação, nós não somos treinados para escrever textos menores, né? Os nossos artigos aí de mais de 10 páginas, né? Então, E sem assim, contar a linguagem também, né, a Caio? linguagem... Depois eu falo um pouquinho, né, como foi essa experiência de passar pela oficina, mas a linguagem a gente tem que repensar em comparação com a escrita acadêmica, né, dos artigos. Exatamente. E aí a gente também aproveita, como eu falei para vocês, né? Nós tínhamos embora todos nós ali que montamos a primeira oficina éramos pós-graduandos, a gente se baseou em algo que foi feito na própria USP. Então tinha um manual de umas 8 páginas com exemplos de texto de divulgação científica, o que deveria ter, como deveria ser escrito. Então a gente seguiu isso como norte, que também vai ser o nosso norte aqui para a segunda oficina. Eu acho, Lu, que a gente já pode partir para você falar como que foi a sua experiência na primeira oficina. Isso. E à medida que a gente for conversando, eu retomo os pontos, porque como eu acho que eu me bananei um pouquinho aqui, a gente vai... Eu Tá, prefiro aí dialogar do você... que ficar... Sim, sim. E como você foi o tutor, né? Você pode dar detalhes de como foi estruturado o curso, né? Desse ponto de vista. Exatamente. Bom, para quem não me conhece... Desculpa, Caio, você ia falar? Não, pode seguir. Tá. Então, para quem não me conhece ainda, né? Eu sou Luciene Silva. E como já comentamos, eu sou eu já vou tirar o recém, né? Porque já faz um ano, passou muito rápido. Mas eu sou egressa do PIEC, defendi minha tese ano passado, e sou professora atual do IFRJ no campus Nilópolis, na área de física, né? Minha formação é em física. E aí, essa oficina que a gente está conversando, que teve a primeira edição no primeiro semestre desse ano, e até resgatei aqui nos meus e-mails, eu vi, a gente dentro do PIEC, né, do programa, a gente tem um grupo de e-mails dos discentes, né, um grupo da Google, né, e aí eles enviaram, o pessoal da Balbúrdia, né, da frente de divulgação científica, enviaram o convite para participar dessa oficina, que pelo e-mail, né, eu ainda estava fazendo parte desse grupo, e eles enviaram no finalzinho de março. Aí eu vi, e aí a gente estava, né, naquele período bem, o que vamos fazer, o que é essa Conturbado. pandemia, quando vai passar, será que já vai passar, na semana que vem a gente já vai voltar às aulas? E a gente passou um período assim, né, meio hiato, e os meus afazeres do IFRJ estavam meio em suspensão. Então a gente estava até aproveitando e fazer algumas discussões sobre EAD no curso, enfim. E aí eu vi essa oficina e pensei, poxa, isso é uma coisa que eu me interesso, né? A questão dos textos científicos, de divulgação científica, e quero participar. Aí me interessei muito, comecei a participar, foi ao longo do mês de abril, acho que chegou até a primeira semana de maio, alguma coisa assim. E com essa estrutura que o Caio explicou pra gente, né, de um pedacinho da semana, que é a nossa produção, outro pedacinho avaliação por pares, e a coisa foi andando, né, e eu, assim, gostei pra caramba. Como eu falei, tem a questão da linguagem. Eu trabalho na licenciatura em Física do IFRJ com a disciplina de TCC1, e além de orientar TCCs e tudo mais, né? Então eu meio que aprofundo a questão da escrita acadêmica, a gente discute bastante isso.
E eu gosto muito da questão de escrita em si. Eu acho que eu faria o curso de letras também, poderia fazer que nem o Caio, né? Ter formação em ensino de ciências e letras. Porém, quando a gente vai pensar um texto de divulgação, é um outro formato em relação à escrita acadêmica, né? Um outro estilo, outras coisas que a gente tem que se preocupar para a gente passar a informação adiante, porque a gente tem que pensar no público que está lendo. Quando a gente escreve um TCC, um artigo científico, a gente está conversando com pessoas que têm mais ou menos a mesma formação que a nossa, formação afim, que já tem um conhecimento daquela área de pesquisa e tudo mais. Só que o texto de divulgação científica é para o público amplo. Então, pegar pessoas de outras áreas, pessoas leigas, de diferentes formações, né? Então, tem que ser uma linguagem muito clara e acessível. E trabalhar isso, principalmente, eu acho que o que eu tenho para destacar é a questão, esse mecanismo, né, que foi criado da oficina da avaliação por pares. Eu achei o máximo, porque a gente cria e avalia a criação do outro. Então, a gente meio que faz os dois papéis dentro da estrutura da oficina e a gente vai aprendendo uns com os outros, ensinando um ao outro, né? Então, foi muito rico. E aí, a nossa ideia com a live é que as pessoas que estão aqui ouvindo, que participem, daqui a pouco a gente vai mostrar como é. E aí, vale também lembrar que a parte de avaliação, ela não é solta. A gente também fornece um formulário. E aí, com base naquelas perguntas, você avalia o dos colegas e também você, querendo ou não, você também reavalia o seu próprio, né? Nossa, isso aqui é verdade, eu não coloquei no livro. E olha como que esse colega aqui conseguiu resolver isso aqui de uma forma bem interessante. Aí você vai lá e remodela o seu. Com Isso certeza. Foi muito bacana, né? E eu queria falar da escolha do artigo, que também foi uma outra coisa. Foi a primeira semana, eu acho, né, que era a proposta da escolha do artigo. Exatamente. E aí, ok, né? A premissa é um artigo da área de ensino de ciências, que a gente quer divulgar. Aí você vai buscar, né, o que está dentro da sua área de pesquisa, o que você já estudou, o que você acha importante, é tudo, né? E aí, uma coisa que eu pensei, aliás, adiantando uma coisinha, né? O texto que eu escrevi durante a oficina foi publicado, né, no primeiro número da revista Balbúrdia. Vocês podem dar uma olhadinha lá e ver como que foi o resultado, né, dessa produção. Então, aí para escolher o artigo que eu escrevi esse texto, eu pensei, bom, vou tentar pegar um bem recente, né, esse que eu peguei foi publicado em 2019. E que fosse um tema que eu achasse importante, pessoalmente, eu, Luciene, né? Claro, a gente tem afinidade por certas áreas temáticas, né? Normal isso. E também pensei algo que seja importante para o público em geral. E aí eu topei com esse artigo, eu até copiei aqui o título, Cultura Política, Desempenho Escolar e Educação e Ciências, um estudo empírico à luz de Pierre Bourdieu. Aí, pelo título, você já vê que uma pessoa leiga vai dizer, oi, quem que é Pierre Bourdieu, que é essa coisa, né? Em resumo, Cultura um política, trabalho... Né, Cultura né, política, cultura política, vai falar de partido. Com ciências, pior, né? Ainda mais isso. Isso que eu pensei... Justamente a discussão política, que é um interesse particular, e que eu pensei, não, é um interesse geral justamente por causa disso. A gente tem escolas e partido por aí, né, há um tempo, então as pessoas acabam indo para esse discurso de vai doutrinar, né, os alunos, toda essa coisa, e não é, né? E aí eu quis mostrar num texto de divulgação científica uma pesquisa com esse viés, né? E aí eu achei esse artigo. E aí posso falar só uma coisinha? Que nem a Lu acabou comentando assim, escolhi um artigo recente. E assim, em tese não precisaria, mas também se você pensar, a gente vai escrever uma notícia. Ninguém vai querer ler uma notícia de uma pesquisa que foi feita há 15, 20 anos atrás. Então assim, tem essas questões que a gente precisa também modular com o gênero que vai ser produzido, que é uma notícia.
A Geralda está comentando, né, que às vezes o título a gente não entende, quem dirá a gente lê o artigo, né, para entender. Então, aí a ideia é isso, né? O divulgador que vai escrever esse texto de divulgação, como é a pessoa da área, vai ler o artigo e vai fazer essa transposição para um texto acessível, né? E aí o meu texto fala, é uma análise que o pessoal fez, os pesquisadores, né, fizeram, são pesquisadores da Federal do Rio Grande do Sul, esse artigo. E foi Liderados publicado pela... na revista Ciência e Educação, Foi né? ciência, isso, Ciência e Educação, Isso, o artigo original. exatamente. Que é um periódico super importante da De área, peso, né? né? De peso, é. E eles fazem um estudo pegando o questionário do Enem, respostas, né, daquele questionário socioeconômico que os estudantes, quando prestam Enem, eles preenchem. E eles fizeram um estudo para tentar analisar, né, discutir a questão de interesse por temas políticos desses estudantes e meio que correlacionar com o desempenho deles na prova do Enem em relação os temas da área de ciências da natureza, né? E aí esse Pierre Bourdieu é o referencial teórico que eles se apoiam para fazer essa discussão. Bom, enfim, quem quiser saber o que eles acharam e tudo mais, vai lá no texto de divulgação, ó, fazendo propaganda. E outra coisa que eu Me anotei fala um aqui, ainda bem... pouquinho, me fala um Fala. pouquinho, Lu, do processo de elaboração do texto em si, né? Como eu falei, eu sou uma pessoa que eu atropelo as coisas, e eu falei que quando eu fiz a disciplina, né? Eu achava, não vai dar certo esse negócio de pegar o texto, fatiar o texto, fazer parte por parte. Ah, Então eu queria saber assim, para você, como é que foi esse processo de elaboração, de adequação a algumas normas que são colocadas, como por exemplo, de tamanho do texto, caracteres e por aí vai. sim. Isso é um ponto que eu até tinha. Eu sempre faço a colinha, né, minha gente, para não se perder. Senão a gente começa a falar um monte de coisa e não fala o negócio que é legal falar, né? Então, Uhum. eu vou falar essa questão da estrutura, mas uma coisa que ainda é relativa a essa escolha do artigo, que foi a nossa primeira tarefa na oficina, outra coisa que é muito comum da nossa área, e eu talvez, né, pela natureza do nosso objeto de estudo, que é ensino, né, a sala de aula, a educação, e, e também está meio que no imaginário das pessoas que quem está nessa área vai pesquisar o quê? Vai pesquisar estratégias didáticas, coisas para ensinar melhor os conceitos para os alunos, e aí essa pesquisa não está indo para esse lado, né? Não é uma pesquisa que está pensando um material didático para a pessoa aprender sobre relatividade de Einstein, né? Eu achei importante a gente mostrar pesquisas que vão além disso, porque a pesquisa em ensino de ciências não é só pensar isso, né? Qual é o material que o aluno vai aprender melhor? É muito restrito isso. Mesmo porque, para os alunos aprenderem melhor, não é só a questão do material, a questão do professor, a questão da sala de aula. É tudo que está em torno da escola, né, de concepções e N coisas aí. Por exemplo, essa questão que também é importante para pensar a educação científica, que é essa cultura política, né, que esse artigo aborda. Mas, enfim, pensando na estrutura do texto, como a gente foi desenvolvendo na oficina. Então, a cada semana a gente tinha as orientações, né, que o Caio ia mandando para a gente e tudo mais. E a gente fez passo a passo, né? Primeira tarefa era a escolha do artigo e tal. Segunda tarefa é começar a fazer uma apresentação de X caracteres. Depois, um desenvolvimento com Y caracteres, né? Então, tinha também dentro das tarefas, essa questão de limite, porque o texto de divulgação é um texto mais curto. Então, vocês vão ver lá na revista Balbúrdia, são textos que estão em 2 páginas, que é para uma leitura mais breve mesmo, né? Como a notícia de Uhum. jornal. Claro, tem algumas reportagens que elas são mais aprofundadas, são mais extensas, mas, em geral, para a gente se informar, se aproximar
por um assunto, por uma primeira aproximação, vamos dizer assim, são textos mais simples, mais claros, mais diretos ao ponto. Então, aí, através desse limite de caracteres que a gente exercitou essa questão da linguagem, ser clara, objetiva, concisa, não ficar, entre aspas, enchendo linguiça. E aí fez a gente, eu pelo menos, eu até anotei depois, a gente faz uma avaliação no final da oficina, né, para concluir, e eu lembro que eu anotei, nossa, acho que o ponto mais difícil para mim foi isso, de pensar um texto com caracteres limitados ali. Porque a gente lê o artigo, né, na original, a gente pensa, nossa, isso aqui é interessante, nossa, isso aqui é importante, nossa, isso aqui é legal os autores, né, os pesquisadores terem pensado nisso. Aí a gente vai grifando. Aí você vai ver, tá tudo grifadinho. Tá tudo grifado. E aí, tudo... E aí, para você ir lá no texto, você tem que realmente, o que é mais importante? O que vai fazer sentido para uma pessoa leiga, para um licenciando, né, que está iniciando a licenciatura, poder ler aquilo e entrar dentro da área de pesquisa e ensino? E aí é desafiador, viu, gente? Sim. Mas, pode falar. Principalmente, né, Lu, porque assim, quando a gente publica um artigo, como você já comentou, né, publicar um artigo científico, o leitor vai ser alguém que tem ali pelo menos a mesma formação ou está objetivando ter a mesma formação. Agora, quando você publica numa revista de divulgação científica como a nossa, que é eletrônica, que é acesso aberto, ela está aí para o mundo, né? Várias pessoas podem acessar, nós mesmos como outras pessoas. E por estar aí no mundo chamado internet, a própria internet já tem as suas regras. Ela já tem o seu formato. Então, por exemplo, se você usa o Medium, ele é uma plataforma que o texto que você coloca lá, que você digita, ele já vai dar no início o tempo que você vai demorar para ler. Então, o leitor que é acostumado a ler o Medium, ele vai ler o título e já saber, isso aqui eu vou ler em tanto tempo. E tem uma revista que nesse processo eu descobri de divulgação científica, que é a Galileu, que na sua versão eletrônica ela também faz isso. Então, quando eu pelo menos eu não gosto de estar demorando 2 horas para ler um texto, uma notícia, né? Uma notícia ela é curta, uma reportagem ela é maior, inclusive na mídia, no televisivo, né? Sim. A reportagem é maior, é uma série de reportagem, a notícia é um pouquinho mais curta. Então tem essa linguagem que nós da academia precisamos aí nos adequar, né? E aí, como a Lu falou assim, os caracteres não tem como fugir, porque o meu público quer algo rápido. Por que eu vou ficar aqui enchendo de quantidade de coisas se eu quero dialogar com o leitor, né? Exatamente. Enfim, outra coisa que eu ia falar. É uma coisa que a gente... Sabe o que eu também queria falar? É porque você está falando sobre a questão da escolha do texto, né? Sim, e eu lembro que comentei. foi um debate interessante nosso na primeira oficina, e inclusive a nossa primeira oficina foi em 5 semanas. Essa segunda oficina serão em 6. Porque o nosso debate foi tão legal na primeira oficina que eu decidi colocar como um tema. E como não tá, e esse tema não estava na disciplina da USP, por quê? Lá é ciência dura, né? A gente trabalha com outro que eles chamada ciência dura. E como a Lu apontou, muitas das nossas pesquisas pautado também para a sala de aula, e inclusive as nossas revistas acadêmicas, muitas revistas científicas, têm espaço, por exemplo, para outros tipos de texto que não são necessariamente pesquisa, que são relatos de sala de aula, que são os relatos de experiência, que são os ensaios. Então, na hora de você escolher um texto a ser divulgado, você precisa ter em mente um olhar crítico de o que você vai divulgar. Isso aqui que eu vou divulgar é um ensaio, lembrando que o ensaio obviamente que ele é ancorado por uma referência bibliográfica, mas ele é um ponto de vista mais subjetivo do autor sobre aquele determinado assunto. Ou você vai querer divulgar uma pesquisa, seja ela empírica ou seja ela teórica. Então, essas nuances que existem na nossa área de educação, que não existem em outras áreas científicas, a gente precisou incorporar na nossa oficina. E não é no sentido assim, vamos barrar, não vamos divulgar ensaio.
Não, ter a verdadeira noção que nós estamos divulgando um ensaio, não estamos divulgando uma pesquisa científica e tal. Foi só É muito. um... É interessante isso que você comentou, porque é uma coisa que eu não tinha parado para pensar também. A gente vai meio que no fluxo da vida, né? E essa discussão aí que você falou de observar a natureza, vamos dizer assim, desses artigos publicados nos periódicos da nossa área. São pesquisas científicas, podem ser ensaios, relatos de experiência. Então, cada um tem um objetivo diferente, né? Uma mensagem diferente que está sendo expressa ali. E às vezes a gente não para pensar, né? Tipo, esse texto é o quê? É uma pesquisa mesmo ou é um relato de experiência? Muitas vezes é um pouco até sutil isso, mas realmente há essa diferença. Aí eu acho que essa discussão treinou meu olhar de tipo, amadureceu minha leitura, além da escrita, né, que era o objetivo da oficina. Eu achei super frutífero isso, né? E aí uma coisa que eu ia comentar, que eu acho que encaixa as peças do que a gente tá falando aqui, é que essa questão da escrita e da leitura, vamos falar das duas juntas, né? Uma coisa está misturada com a outra. A gente faz na prática, no exercício mesmo. Por isso que é uma oficina, não é um mini curso. Mini curso, a gente vai lá, estuda, tá, então o texto tem tal estrutura, beleza. Sei De fazer o acordo texto? com o Não. teórico tal, né? Ah, não necessariamente. E também não tem essa sistematização teórica, né? Exatamente, não Mesmo, tem. mesmo porque um texto pode ter diferentes estruturas. Um texto de divulgação que serve a isso pode ter estrutura que a gente está trabalhando, né, na oficina e que tem alguns textos publicados na Balbúrdia nessa carinha, mas pode ser também de outro tipo. Se a gente pegar uma super interessante da vida, vai ser diferente. A Galileu vai ser diferente. Alguma outra revista de divulgação, diferente. Então, há um espectro, né? E aí a gente vai aprendendo, experimentando mesmo. É bem trocando ideia, botando mão na massa. Eu acho isso muito legal. Tanto que eu falei que eu era tutor, mas na verdade eu também produzi um, né? Eu tava junto nesse processo, escrevendo com vocês, mandando para olhar o meu, enfim. Sim. Você tem mais alguma coisa para falar, Lu, sobre a sua participação na... É, isso que eu ia falar mesmo, que eu achei importante, né, de contar essa experiência para os colegas aí que têm interesse de participar dessa segunda edição. Eu acho que... outra coisa que eu ia falar. Então, gente, aí eu falei que eles mandaram a divulgação, eu já tinha defendido a tese, mas ainda estava lá no grupo, aí eu vi, me interessei, participei, tal. E aí, nossa, gente, é muito incrível isso, é muito legal. Eu me animei com essa história, né, da produção de texto de divulgação científica e pelo trabalho mesmo, que é muito importante da gente estar pensando a divulgação científica da nossa área para o público amplo. E tanto que até mandei uma mensagem lá no e-mail da Balbúrdia: olha, eu sou egressa, não sei o quê, mas tem interesse de colaborar, se precisar de alguma coisa aí. Aí deu o que deu, tô na equipe editorial da Balbúrdia aí, Era ajudando, sobre isso que eu somando ia aí. falar. E esse interesse cresceu mesmo dessa experiência e desse aprendizado que eu tive na oficina. E aí a Lu viu que além do texto tem várias tarefas, várias coisas para se pensar, né? E aí, Aí a gente vê que realmente é uma estrutura bem grande a revista Balbúrdia, né? Envolve muitas coisas para funcionar e para levar adiante, né, esses textos. uhum. Lu, olha, a gente não combinou isso, eu vou fazer uma pegadinha aqui para você. Eita. É, o... Recentemente, né, teve um grande debate, inclusive no Twitter, né, dos pesquisadores que vivem no Twitter, eu de vez em quando estou por lá, sobre essa discussão se o pesquisador deveria ou não produzir a divulgação científica. Depois, assim, você nesse processo, como é que você vê isso? Você acha que um cientista ele deve produzir a divulgação científica ou pessoas que são formadas para ser pesquisadores, parte vai para a ciência de fato e parte vai para a divulgação científica? Como é que você Uhum. vê aí essa questão?
Eu vou responder, mas eu vou comentar que a Daiane, né, gente, também faz parte da equipe editorial, ela já falou, já jogamos trabalho para a Lua. Pior que é que a gente divide, né, os trabalhos, mas é bastante trabalho. Então, só um parênteses, eu sempre falo, sempre vou falar enquanto a gente precisar. Discentes do PIEC, egressos também que estiverem me ouvindo e quiser fazer parte dessa balbúrdia, cheguem mais que tem trabalho para fazer. Então, sobre essa questão, né, do pesquisador assumir também essa tarefa de ser um divulgador, né? Em resumo, é isso, né? Então, eu acho que é muito importante, porque hoje em dia, acho que sempre, mas hoje em dia principalmente, acho que não dá para a gente conceber pesquisadores que, sim, é aquela coisa de torre de marfim, que só se concentra ali na pesquisa. E só a pesquisa que importa, e sei lá o que, né? Então, eu acho que é uma parte muito relevante do trabalho de um pesquisador, de qualquer área que seja, essa questão de se preocupar com a divulgação também do próprio trabalho, né, da área e tal, porque isso soma para valorizar a ciência, né, e a educação científica como um todo, né, a divulgação científica está dentro desse papel de educação, no caso de forma não formal, mas enfim. E eu acho que os cientistas, quando eles abrem o olho para essa atividade, tem muito a colaborar, eles são os especialistas, eles estão envolvidos com aquele trabalho. Então, eles têm muita coisa, muito conteúdo para poder dizer para a gente que está aqui fora. E aí eu acho que ele se preocupar de como fazer isso e tudo mais é uma coisa muito interessante. Claro que tem a questão da formação, que é uma coisa que é um motivo da gente estar fazendo as É oficinas, fazendo né? isso. Porque dificilmente nos programas de pós-graduação, principalmente de áreas muito mais específicas, né? Física, rádio, algumas áreas tecnológicas, enfim, não vai falar muito sobre isso, sobre a parte da divulgação científica. Não vai ter essa discussão e nem proporcionar espaços para esse exercício que a oficina da Balbúrdia proporciona. E eu acho muito importante começarmos a pensar nisso, né? Como a professora Isabel Martins falou na palestra que a Anne falou, né? É importante a gente começar a valorizar esse papel de divulgação científica também para os pesquisadores. Mas a minha opinião é que os jornalistas, né, também somam esse trabalho. Muitos jornalistas estão trabalhando especificamente com essa área de jornalismo científico e tudo mais, apesar de não serem cientistas. Mas eles trazem conhecimento da área de comunicação que eles dominam. Então, eu considero que meu mundo ideal é sempre um cientista de mãozinha dada com um jornalista trabalhando nessa área, né? Exatamente. Aí eu vou ler aqui a Dadai, que é membro da equipe editorial da Balbúrdia, ela disse assim, talvez não seja a nossa obrigação, mas isso tem que ser feito por alguém, né? Exatamente. E são os E discentes geralmente que fazem revoluções, né? exatamente. E até porque eu falo um pouco também sobre a minha pesquisa em específico, né? Que quem acompanhou a primeira live, vou falar um pouquinho também. Eu trabalho com uma questão que é bastante delicada no Brasil, que é a questão racial. Então, eu trabalho com ensino de química, questão étnico-racial. E vira e mexe, por exemplo, a nossa área é atacada, a área de educação, de etnomatemática é atacada. Então, assim, se a gente quer pesquisa dessa área também não se propor a falar para o público, olha, o que é etnomatemática, aqueles que atacam a universidade vão atacar sem, de fato, saber sobre o que estão falando, né? Então, tem algumas áreas Exatamente. dentro do campo da educação que sofrem com pessoas que só querem atacar o que é público, atacar a pesquisa, ficar no obscurantismo. E essa é a nossa forma de reverter o jogo, né? Entrar
em peso na divulgação científica. E eu estou vendo um movimento que muitas pessoas estão fazendo isso, né? Então a Balbúrdia está aqui para somar e principalmente abrir ali o olho dos acadêmicos do ensino de ciências, que a gente precisa ocupar este espaço, né? Eu lembro que uma das Exatamente. coisas que eu falava é, como a Lu falou, você abre a Super Interessante, você abre a Scientific American Brazil, você abre a Galileu, você vai ver diferentes pesquisas de diferentes áreas, mas as pesquisas educacionais, elas vão estar, quando estarão, é uma, é Tem super mais rara, isso. sabe? Uhum. Eu nunca Então, vi assim, nenhum texto de ensino de ciências, assim, de pesquisa em ensino de ciências, assim. Nunca tinha visto. Então, assim, se a gente não. A gente está tentando, ao nosso modo, com as pernas que a gente pode fazer, não só criar a revista, mas também dar um mínimo de formação que nós também estamos aprendendo nesse processo a como divulgar, como interagir com o público. E por isso nós estamos aqui, né? Fazendo live. Quem diria que um dia cientista ia ficar fazendo live no Instagram, né? E tem muitos, né? Ainda bem, tomara que mais se somem aí pra gente invadir essas redes, mostrar balbúrdia. É Exatamente. bem isso, né? O movimento de transpor o ator de marfim, né? Os muros da universidade. Eu acho que falta muita coisa ainda para a gente fazer, mas é isso, a gente está fazendo. A Gira Lua lembrou que também, deixa eu ler aqui, Por que a favor. divulgação é. Peraí, gente, que a tecnologia aqui é difícil. Eita, aqui. A divulgação pode ser uma forma de extensão. Pronto. Pode ser uma forma de extensão também, né? Se a pesquisa é tão importante, a extensão também deveria ser para os programas de pós. Realmente, né? Formação para Exa extensão, que tal, né? Para a gente ter o exatamente, tripé. Gi. Exatamente, Gi. Inclusive na revista Balbúrdia, a gente escreveu justamente um texto sobre isso. Um dos textos que a equipe editorial discutiu foi essa ausência da formação do pós-graduando, que vai ser o futuro docente, o futuro pesquisador da universidade pública, que a formação desse tripé é meio que falho, né? Então a gente é formado para pesquisa. Recentemente tem algumas iniciativas em relação ao ensino, como a própria Lu falou na live anterior, que ela participou do PAI, foi comissão do PAI, Uhum. e daí a extensão, a gente da pós-graduação fica um pouco deixando a desejar, né? É, E aí, já que a universidade não fornece para nós, a gente está fazendo isso por nós mesmos, né? Que é o que nós estamos aqui, como tem o texto da Lu, que é a democracia em nossas mãos, né, Lu? Do texto que você escreveu. E no fundo é isso, né? A gente quer que esse conhecimento da universidade seja difundido, e isso faz parte do processo democrático, né? Então a gente está aqui exercendo a nossa tarefa de pesquisador também, né? Na divulgação também estamos exercendo a nossa tarefa de pesquisador. Penso eu dessa forma. sim. Lúcia, quer falar mais alguma Acho- coisa? A gente já pode encaminhar para o final. É isso que eu comentava. Vamos fazer a propaganda aí para a galera que se interessou em fazer a oficina. Exatamente, gente. Já agradecemos a presença de várias pessoas que estão aqui na live. Quem quiser fazer a oficina, as inscrições vão até o dia 21 de outubro, porque no dia 22 já começa. Então, vocês têm que acessar o seguinte site. Eu vou falar aqui, mas depois eu vou descrever aí no texto, tá? Digitem aí bit.ly, o li é com Y, barra oficina da Balbúrdia 2. Então, repetindo, bit.ly, barra oficina da Balbúrdia 2. Acessando essa página, é um formulário do Google Docs, vai ter um vídeo meu lá explicando tudo isso que a gente falou aqui, né, o formato da oficina, e também vai ter algumas perguntinhas para vocês, para a gente saber quem são vocês que estão participando do curso, né? De que área vocês são, de que universidade. E aí, quando vocês derem lá o OK enviar, vocês vão receber no e-mail de vocês as etapas de como acessar o ambiente virtual da oficina, que vai ser via Google Classroom, o Google Sala de Aula. Então, a gente aguarda vocês para
oficina da balbúrdia para balbuciar com a gente. É um processo de aprendizagem, né, Lu? Ninguém que está lá é dono da verdade, a gente vai construindo junto. Acho que vale lembrar, né, também nesse processo, que nós tínhamos uma intenção de escrever notícias de uma revista. Vocês vão ver quem for participar. Mas durante o processo surgiram outros textos bons que entraram no espaço aberto. Que a gente criou justamente um espaço, olha, isso aqui também é divulgação científica, não é nesse molde, mas a gente vai publicar aqui numa nova sessão. Quem sabe nessa segunda oficina surge uma outra ideia para outro tipo de texto, outro tipo de ação da balbúrdia, né? Exatamente. E também vale acho que salientar que a nossa priorização é divulgar a pesquisa nacional, né? O que os pesquisadores brasileiros em ensino de química, dos programas que existem tanto nos grandes centros quanto nos interiores do Brasil, estão atuando, pesquisando e produzindo conhecimento. Caio, tem uma dúvida. Com essa... Pode falar. Não, fala, conclui aí eu falo a dúvida da Giralua. Não, pode falar, vamos falar, porque então, eu ia encerrar. Beleza, então a dúvida. Minha área no mestrado não é ensino. Aí ela coloca um belo infelizmente. mas você pode vir para o doutorado, não tem problema não. Posso me inscrever mesmo assim? Olha, a gente que é da balbúrdia, a gente pensa que ele não é algo assim que a gente vai excluir, né? A pesquisa precisa ser em ensino. E acho que esse é um detalhe importante, né? Que eu acho que a gente não ficou muito claro aqui. A oficina, ela objetiva produzir textos para a balbúrdia, para a revista Balbúrdia. Ao final, aquelas pessoas que participarem da oficina, elas vão submeter o texto à revista. E aí a comissão, que são pessoas, outros membros que não estão lá na oficina, vão ler e vão julgar se ela vai entrar ou não. Se você por acaso quiser justamente entrar, porque a gente recebeu uma vez uma mensagem da UFABC, Caio, eu quero muito saber como que a balbúrdia funciona, porque eu quero replicar ela na minha área. Sabe, acho que você pode participar, a gente não vai fazer nenhum tipo de barrar, você entra, participa, fica mais amiguinhos da balbúrdia que a gente, e aí replica esse formato na revista, no programa de vocês. Não é, Lu? Faz sentido, né? Que eu tô falando? Eu acho que sim. Então, se inscrevam independentemente de área. E eu acho que assim, venham com essa vontade de trabalhar e pensar e discutir, avaliar dos colegas e trabalhar junto e se dedicar ao processo, né? Aproveitar esse processo que eu acho que é bem legal. É isso. Gente, muito obrigado pela participação. Acho que a gente conseguiu explicar minimamente como funciona. A Lu deu, acho que também eu consegui entender que ela explicou bem ali como foi a sensação dela na oficina. E caso vocês queiram entrar em contato com a gente, estamos aqui no Instagram, tem o nosso e-mail, YouTube. Procura a revista Balbúrdia em todo lugar que vocês vão achar. Todas as redes. Um beijão pra todo mundo. Gente. Tchau, tchau. Bom final de semana, galera. Tchau. Agora sim, sextou. Sextou. Deixa eu encerrar aqui. Tchau, tchau.